Paz do Senhor, tudo bem, igreja? Glória a Deus, glória a Jesus. Vocês estão bem, irmãos? Ai, Jesus, eu sou o Paulo Roberto do canal Jesus Além das Nuvens. Irmãos, me pediram para eu falar alguma coisa sobre o Pedrinho Matador. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa. Eu, sinceramente, eu não gosto de falar com quem já morreu. Eu não gosto de falar de quem já morreu. Porque quem já morreu, irmão, não tem defesa, não sabe se defender. Então não fica legal a gente falar de quem já morreu. Não é verdade? Mesmo porque daqui para frente é com Deus. É Deus e a pessoa que morreu. Mas uns 2 ou 3 irmãos pediram aqui para eu falar alguma coisa. Eu vou falar porque o Pedrinho é um caso à parte, não é? É um caso mais complicado. Então vamos fazer um comentário aqui. Irmãos, é o seguinte. Antes de fazer qualquer tipo de comentário, eu vou ler um versículo da palavra de Deus. Vamos ler um versículo aqui. Tá bom, irmão? Romanos capítulo 3. Romanos capítulo de número 3 e verso 23. Romanos 3 e verso 23. Vamos lá ver o que está escrito aqui? Está escrito aqui o seguinte, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diante da presença de Deus, tudo, absolutamente tudo é pecado. Tudo é pecado. Então vejam bem, não existe pecadinho e pecadão. Pecadinho e pecadão não existe. O que existe são consequências de pecado. Porque Deus é justo. Deus é justiça. São consequências de pecados. O que é consequências de pecados? Eu vou dar um exemplo. Eu vou usar eu para dar um exemplo. Supondo-se que eu tenho um desejo no coração de tirar a vida de 100 pessoas. Eu estou falando eu. Eu tenho um desejo de tirar a vida de 100 pessoas. É um desejo que eu tenho. Muito bem. Só que eu nunca tirei uma vida. Aqui não existe marcas de sangue. Eu tenho um desejo, mas nunca matei ninguém. Eu tenho um desejo, mas nunca matei ninguém. No dia do trono branco, o inimigo de Deus, ele vai me acusar. E isto é muito espiritual. E é verdade, é real que eu estou falando aqui. O inimigo de Deus, lá no trono branco, ele vai me condenar. Ele vai querer me condenar. Ele vai fazer um julgamento sobre eu. Ele vai falar assim, olha, esse Paulo Roberto, ele tinha um desejo no seu coração de tirar a vida de 100 pessoas. Neste momento, Jesus entra como meu advogado. Você viu que está escrito que Jesus vai ser o nosso advogado? É nesse momento. Aí Jesus entra. Não, peraí, pai, peraí. Tudo bem, o Paulo tinha esse desejo. Mas, pai, o Paulo nunca tirou a vida de ninguém. Nunca matou ninguém. As mãos do Paulo são limpas. Não tem sangue. O que ele está falando? Ele está acusando o quê? Não tem sangue na mão dele. Ele nunca tirou a vida de ninguém. Nem de um mosquito. Aí, irmãos, entra as consequências do pecado. Eu só pensei, mas não pratiquei. Só que esse cidadão aqui, ele tirou a vida de mais de 100 pessoas. É muito grave. Irmãos, vocês não fazem ideia o tanto que isso é grave. Porque são mais de 100 pessoas cobrando o seu sangue. A situação desse rapaz aqui, diante da presença de Deus, está complicada. Não que eu esteja julgando quem já morreu, jamais. Eu estou falando sobre as consequências do pecado. É as consequências que eu estou falando.
A consequência de um pecado realizado. Os espíritos, vocês pensam que não? Os espíritos dessas 100 pessoas vão clamar a Deus justiça pelo seu sangue derramado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que eu digo, eu não vou condenar o cara, não vou colocar o rapaz no inferno e nem no céu. E jamais eu vou falar aqui que eu fui no céu e ele não estava. Aí desci no inferno e ele estava. Jamais vou falar uma besteira dessa. Quem sou eu para julgar alguém? Mas aí, irmão, entra outra parte. Entra outra parte aqui. Olha, quando você aceita Jesus, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Agora para frente tudo se fez novo. Deus pega os seus pecados, independente do que seja. Se matou 50, se matou 1000, independente. Deus pega o seu pecado e joga no rio chamado rio do esquecimento. E dos seus pecados Deus não se lembra mais. Porém, para isso acontecer, tem que haver um arrependimento do coração. O arrependimento de verdade. O arrependimento tem que ser de verdade. A entrega tem que ser de verdade. Tem que ser verdadeiro. E com respeito à família, e com respeito à vida desse cidadão aqui, eu não senti nenhum pingo de arrependimento da parte dele. Não vi arrependimento nenhum. Em uma live, ele falou para o outro, o rapaz fez uma pergunta para ele. Olha, você faria tudo isso de novo? O que aconteceu? Você pegou 42 anos de cadeia e agora você faria de novo tudo isso? Ele falou assim, eu não faço mais, eu não faria mais. Agora eu sou uma nova criatura. Porém, só não pode mexer com a minha família. Eu não faço mais, mas não mexa com a minha família. Irmão, aí eu ouvi. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que existe no coração desse rapaz um arrependimento profundo? Um arrependimento ao ponto de Deus perdoar os seus pecados? Porque, irmão, vocês não imaginam a gravidade que é isso. Tirar a vida de 100 pessoas, gente. Você viu o que ele fez com o próprio pai? Vocês viram o que ele fez com o próprio pai? Eu não vou nem falar aqui nessa plataforma. Eu não vou nem falar para não suspender o meu vídeo aqui. Eu não vou nem falar o que ele fez com o seu pai. Independente do erro que o pai cometeu. Tirou a vida da mãe dele, essa coisa toda aí, mas é muita maldade no coração do rapaz fazer o que ele fez. Que vocês sabem o que ele fez. Irmão, isso é muito grave. Isso é muito grave. Não estou tirando do inferno e pondo no céu. Não estou tirando do céu e pondo no inferno. Não estou falando isso. Eu estou falando sobre as consequências que ele vai assumir dos seus pecados. As consequências que ele vai assumir dos seus pecados. E a cobrança que vai ter sobre ele desse mais de 100 mortos. Ah, mas ele matou tranqueira. Que tranqueira o quê, irmão? Eu conheço tanto tranqueira que hoje é homem de responsabilidade, homem de Deus, homem de caráter. Porém, era tranqueira, mas hoje é homem de caráter. Homem de Deus, pastores abençoados por Deus. Que era tranqueira lá atrás. Mas se era tranqueira, esse tranqueira tem irmãos, tem filhos, a geração vem vindo, a geração vem, e não se esquece disso, porque é muita gente morta, muitas pessoas mortas. Eu tenho a impressão que esse rapaz aqui, ele partiu com sangue nas suas mãos. Isso é a impressão que eu tenho, sem fazer julgamento, porque eu nem gosto de fazer isso com quem já morreu. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo um monte de pessoas que viu Marília Mendonça no inferno, viu Paulo lá aqui da Rede Globo no inferno, viu não sei quem no inferno. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Mas nesse caso aqui,
Nesse caso aqui, desse Pedrinho aqui, irmão, vocês não imaginam a gravidade que é isso. Não foi uma ou duas pessoas, não. Foram mais de 100 pessoas mortas por ele. Mortas por ele. Ao invés dele levar uma vida completamente sozinho, num sítio, no centro do Nordeste, no meio da mata, viver a sua vida, sem internet, sem entrevista, sem fazer live, sem televisão, na presença de Deus, completamente arrependido. Não, era televisão, live, vídeo, internet. É porque essa tatuagem aqui é não sei o que, representa não sei o que. Pelo amor de Deus, que arrependimento foi esse? O homem queria ser adorado? É isso? Eu peço perdão à família, peço perdão quem gosta dele, que eu não tenho nada contra ele. É evidente se ele tivesse tirado a vida de alguém da minha família, eu tinha um outro pensamento sobre ele. Mas eu me coloco na família daqueles que perderam seus entes queridos, através dele. Eu não faço julgamento, prego a mensagem do Evangelho, mas eu não faço julgamento. Eu não sou Jesus, não sou o Espírito Santo e não sou Deus para fazer isso. Eu não faço julgamento. Eu vou baseado aqui na palavra, nas consequências do pecado. Uma coisa é você pensar, outra coisa é você fazer, realizar. É extremamente diferente, irmão. Completamente diferente. Eu tenho a impressão que esse rapaz não foi bem-vindo no reino de Deus. Por causa do arrependimento. Porque não houve arrependimento de verdade. Deu para perceber que não houve arrependimento. Eu tenho a impressão que esse rapaz não está na presença de Deus. Isso é uma impressão que eu tenho. Tá certo, gente? Irmãos, fiquem com Deus, irmãos. Fique com Deus, irmãos. Fique com Deus. Não se perca nos pensamentos. Não deixe acontecer. Deixa a vida passar. Fica com Deus, irmãos. Vamos, como diz a minha mãe, vamos se apegar com Deus. Vamos segurar nas mãos de Deus. E vamos juntos. Eu, você. Aliás, Deus, você e eu. Vamos juntos. Tá bom? Vamos juntos. Em direção às mansões celestiais. Eu estou muito ocupado de trabalho, estou muito ocupado aqui. Está difícil responder vocês e no trabalho de vocês. Vocês estão percebendo, está muito difícil para mim. Muito difícil. Mas Deus vai melhorar. Deus vai melhorar. Igreja, paz do Senhor, irmãos. 13, 14 minutos, perdão. Meu ponto de vista é esse. Eu não ia falar nesse assunto, não. Meu ponto de vista é esse. Eu lamento muito. Mas na presença de Deus é muito difícil. Eu estou falando para você, muito difícil esse rapaz aqui estar na presença de Deus agora. É muito difícil. Pode ser, igreja.